Olá, estamos começando o programa Teorema, aqui pela UX TV, a TV educativa da Universidade de Caxias do Sul, que também é parceira do canal Futura. O Teorema sempre traz uma questão para a gente debater na semana. E hoje temos aqui convidados, estudantes e profissionais das áreas da psicologia e do serviço e assistência social para falar sobre um problema muito complexo da sociedade brasileira e que atinge todas as regiões do país. Vamos ver, então, a questão inicial do programa. Conforme estudos realizados em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, cerca de 370 mil pessoas são viciadas em crack no Brasil. Dentre elas, 14% são menores de 18 anos e 78,9% dos viciados desejam ser submetidos a algum tipo de tratamento, embora só 20% tenham procurado centros de saúde em busca de ajuda. Mas onde essas pessoas podem buscar ajuda então? O que é feito para reabilitá-las? Esta é a questão do teorema de hoje. Esse conteúdo que nós vimos se refere à questão do crack, né? Então, para falar sobre esse tema, que é muito amplo, mais do que a pergunta, inclusive, que nós lançamos, né? Eu pediria que vocês se apresentassem brevemente para a gente iniciar a nossa conversa. Bom, eu sou Magali, assistente social. Nós trabalhamos lá na Unidade de Saúde Mental do Hospital Fátima, com o tratamento para usuários dependentes de crack. E lá no hospital, em Anarreg, da Clínica Paulo Guedes, usuários de álcool. Suelen, né? Eu sou a Suelen, né? Trabalho no CAPS Novo Amanhã, sou psicóloga. A gente trabalha, então, com dependente químico e usuários de álcool, né, nesse serviço. E o Teorema sempre traz essa proposta de trazer também estudantes aqui para o programa, né? Eu sou a Ana Kellen Dalpiaz, sou estudante de serviço social aqui da Universidade de Caxias do Sul. Certo. Então, com esses olhares cruzados, né, eu lançaria, antes da gente entrar assim, nas questões específicas dessa problemática, né, como é que vocês veem isso no todo? Assim, é um reflexo da sociedade brasileira? Como é que esse problema do crack surge nos últimos anos com tanta força? Na área que a gente atua, a gente vê assim no dia a dia que o problema muito também é social, né? A questão assim da desestrutura do paciente que chega até nós, o desgaste que ele dá para a família, né? Às vezes tem situações de famílias assim que não conseguem mais conviver com essa pessoa dentro de casa em função da dependência, do uso contínuo, né? O crack é um fenômeno de quantos anos, mais ou menos? Olha, que a gente tem conhecimento de 98 para cá, me parece que ficou um pouco mais em evidência aqui em Caxias do Sul, né? Que a gente começou a trabalhar com essas questões, né? Mas eu acho que com certeza é muito tempo atrás já tem essas situações. Que é uma derivação de outras drogas, né? Vem vindo assim com a maconha, com o loló, a porta de entrada praticamente é o álcool, né? E as pessoas parece que vão galgando dentro da drogadição, né? Até chegar um ponto que hoje me parece que a evidência maior é o crack. Por ser uma droga também de fácil acesso. Moeda de troca muito fácil. Que ela resulta de resíduos do processamento... Da própria cocaína. De outra droga, né? Suelen, como é que tu vês essa questão assim no todo, né? Bom, o que a gente percebe no dia a dia, né, desse trabalho, que sim, eles buscam, desejam o tratamento, mas até eles chegar demora muito, porque em alguns momentos eles querem um tratamento, desejam sair disso, mas tem que ser da forma como eles querem, e não a proposta que é estabelecida com regras, com determinações, né, com orientações, né? Então, na verdade, isso que se torna muito difícil. Então, tu acha que tem como tratar de um problema desses, né, sem pensar nas causas sociais todas em conjunto? Não, precisa do auxílio da família, da sociedade, né, da onde ele convive, né? Tem que ter todo um trabalho, porque não adianta a gente trabalhar com ele, oferecer todo um tratamento, grupos, atendimentos, médico, psiquiatra, psicólogo, e não ter a família ali para ter esse apoio. Fica muito difícil. O trecho dessa pesquisa que a gente viu também mostra que não é só os pobres, né, que também tem o consumo em outras classes, né? Sim. Mas dá para identificar assim no todo, na maior parte, né, qual é a parte da população
que está viciada? Que característica tem essa população? Olha, os que chegam até nós, assim, é a classe média não digo inferiorizada, mas é a classe assim que não se vê muitas pessoas, se acabam se tratando é fora ou procuram clínicas particulares, né? Mas a nossa clientela basicamente é mais humilde, mais assim, a nível de um grupo menos abastado, assim, mas também tem, com certeza, mas para nós chega a nível de rede, a nível de SUS, né? Atendimento a nível de SUS, né? Ana, você é estudante de serviço social aqui da UX, né? Gostaria já de lançar uma questão para as professoras e pesquisadoras nessa área, hein? Sim, na minha opinião, então, o crack ele é mais um problema, né? Um reflexo da nossa organização da sociedade capitalista, e ele reflete assim o não acesso, né, da população à saúde, à educação, à assistência social. E isso acaba exigindo dos profissionais, né, um constante aperfeiçoamento, né, para que desenvolvam uma visão ampliada dessa problemática, a fim de que, né, as práticas elas não sejam práticas discriminatórias, né, que acabam sendo excludentes, né, e violentas muitas vezes. Então, gostaria de fazer uma questão para os profissionais, né, de que forma o trabalho vem sendo desenvolvido, né, nessas instituições, como vem se dando o aperfeiçoamento profissional, né, nesse espaço, e se o trabalho em equipe, a educação permanente e saúde, elas têm contribuído, né, para uma visão ampliada desse problema. Bom, com relação a treinamentos, isso a gente tem, né, mas nunca é o suficiente, a gente está sempre buscando novas coisas, né, porque sempre vem uma perspectiva de um usuário novo que a gente não conhece ou já tentou diversas alternativas e com esse não funcionou. O que acontece? Será que é a gente? Será que é o sistema? Será que é ele? Então, na verdade, a gente busca, mas sempre é individual, né? No CAPS a gente trabalha com, né, o projeto terapêutico singular, porque é individual para cada um. Para alguns serve grupo, para outros serve comunidade terapêutica, para outros precisa internação fechada. Então, precisa muito disso, né? A gente precisa de muito estudo, sim. Às vezes não é valorizado isso. O que é o CAPS? O CAPS é um centro de atenção psicossocial, né? O AD, que é esse onde a gente trabalha. Em Caxias tem o CAPS Novo Amanhã e o Reviver. Então, em 2 pontos da cidade que atendem só dependentes químicos ou usuários de álcool, então. Então, é nesse serviço que a gente atende. Tem avaliação médica, tem psicólogo, atendimento individual, grupos, né? Um atendimento dia e um período de desintoxicação de até 14 dias. Então, além da questão toda social e coletiva, tem essa questão individual também, né? Sim, que cada pessoa é mesmo uma pessoa e um universo. Exatamente. E nós, por exemplo, lá na unidade de saúde mental, a gente recebe o usuário dependente para fazer o tratamento. Então, o período que eles ficam conosco é até de 30 dias, né? Mas a maioria não consegue se manter nesse período. Mas a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, que a gente tenta fazer um convencimento que eles fiquem lá e, posterior a isso, a gente então encaminha para os CAPs, né? Ou para a comunidade terapêutica. Aí vai de acordo com eles e a família junto, né? A gente tem visto, já vimos, né, campanhas de mídia, né, tentando atacar a questão do crack. E eu me pergunto também qual é o efeito dessas campanhas. Qual é o sentimento que vocês têm, né, como profissionais da área? Eu acho que ajuda bastante. É uma maneira de esclarecer para as gerações que estão vindo o que pode vir a acontecer no momento que tu entrar nessa caminhada de drogadição ali. Eu acho que ajuda bastante, mas é o usuário, é ele mesmo, o dependente que tem que querer, né? Eu acho que tudo ajuda, né? Mas se eles realmente não querem se ajudar, não têm vontade de parar, porque é uma droga muito forte, ela cria uma dependência muito grande mesmo. E às vezes sozinho eles não conseguem, né? Então, esses suportes que a gente tem a nível de tratamento conosco, e pós-tratamento com as meninas lá no CAPS, eu acho que seria o excelente, né? Sim. É o que a gente está, hoje, o que a rede oferece, né? Ana, no ambiente estudantil, tu já teve contatos, tem amigos? Como é que tu já teve contato com a questão do crack? Como tu vê isso? Durante a minha graduação, então, eu tive a oportunidade de participar do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde Mental, onde eu fiz parte durante um ano em atividades de pesquisa
e de intervenção no CAPS-AD Reviver, né? Então, onde a gente pôde trabalhar diretamente, acompanhar esses usuários, né? E estar conhecendo um pouco dessa realidade. Mas eu também te pergunto de ter conhecimento, assim, né? De alguém que está com essa dependência, de ter tido contato no teu ambiente de estudante, né? Sim, no meu ambiente, no espaço, na educação superior, tu queres dizer? Não. Assim, na dependência do crack, não. De outras drogas, sim. Né? Sabe, André, uma coisa que eles verbalizam bastante quando a gente conversa com eles, na abordagem que a gente tem social com eles, assim, que eles mostram vontade. Eles têm vontade, eles chegam para nós e dizem, eu gostaria de parar, eu queria resgatar minha família, gostaria de resgatar meus filhos, mas é muito forte. Pois é, porque o crack é muito cruel, não é? É, cruel. Do ponto de vista dos efeitos, da dependência mental e da física. Degradação. Exato. Como é que ele se situa, né, nessa escala em relação a outras drogas, como a cocaína, por exemplo? Eu acho que droga, toda ela é droga, né? A dependência tu cria, mas eu tenho a impressão que fisicamente, né, as colegas, eu acho que é uma droga um pouquinho mais... ela estraga mais o organismo, porque ela vai direto, tu inala, né? Até porque ela é feita com resíduos. E não é pura, né? Se fosse pura, mas eles põem muita mistura, eles botam um pó de vidro, coisas assim que a gente nem imagina que eles coloquem dentro. E a pessoa, às vezes, na ânsia de usar, ela não consegue mais diferenciar se está usando uma droga pura ou se realmente ela está com outros produtos químicos que possam vir. Até porque tem também na pesquisa que é um consumo grande de pedras por dia. Sim, a gente imagina 2 ou 3, mas é muito mais. Não, isso é o começo. Como é que é na prática, você percebe? O que a gente identifica quando é 2, 3, eles ainda não estão vindo buscar o tratamento. Né? Demora um pouquinho. É a partir de 15, 20, 30, 40 pedras por dia. Quando não, né? E isso, o que acontece? Eles tocam direto, né? Que eles dizem, né? A gente toca direto. O que é isso? Eles usam e assim que passa o efeito vai, né? Daí começa a vender as coisas e atrás e já ouvi casos de até 5, 6 dias direto usando. Então, essa sem história dormir, de que é uma sem se droga alimentar. barata não é bem assim, né? Porque a quantidade sobe. É barata a primeira pedra, mas depois não. Contínuo, porque tu não vai te... O efeito da primeira que tu teve, depois que tu fumar a 25ª, não é mesmo o efeito da primeira. Porque a primeira é quando dá aquele barato, como eles dizem, né? Aquele momento de ápice, né? Depois, para tu ter o mesmo efeito daquilo lá, tu não vai ter mais. A questão do crack, né, que nós já falamos no primeiro bloco sobre essas questões mais amplas, mas talvez a gente pudesse também vir aqui para a nossa cidade, para a região. É um fenômeno espalhado já, assim, né? Não chega a ter as cracolândias como a gente vê nos grandes centros, mas dá para perceber se tem lugares onde tem mais incidência ou em todos os lugares? Na verdade, não existe um lugar único, né? Assim, em cada bairro tem alguns focos. Então, se puder aproximar um pouquinho isso. Se identifica alguns focos, mas em todos os locais da cidade a gente encontra. Né? Então, não existe uma cracolândia. Existem vários focos onde a gente percebe que se encontram mais usuários. Vocês percebem também se nas cidades aqui menores do entorno também tem Sim. A gente vê a nível de Farroupilha, Flores da Cunha... próprios bairros ali, Forqueta, a região toda. Quanto menos espera, tem as pessoas chegando até nós para internar, né? E tu vai ver municípios, situações assim que tu nem imaginaria que fosse um interior, assim, que as pessoas já estão tendo acesso. Vocês que lidam, né, com essa questão que é social, mas que é essencialmente humana, que vai na individualidade, né? Como é que vocês enxergam o futuro disso? Né? Qual é a perspectiva? Nós estamos mesmo antes do programa iniciar conversando assim, porque vão ser os futuros adultos se sobreviverem, né? Uma série de situações que estão por aí, mas eu nessa área que a gente está trabalhando há algum tempo, assim, eu não vejo muita perspectiva boa, assim. Claro que já é um começo ter essas instituições, existir esse grupo, essa rede que trabalha, já é um início, mas a gente teria que aperfeiçoar muito, porque muita coisa escapa. Né? Muitas reincidências, muitas reinternações, né? Eu não sei se o tratamento precisaria hoje ter mais investimento. Eu não sei que tipo, talvez o tratamento hoje não seja a maneira mais eficaz que esteja, né? Direto aos colegas pode dizer também, né? Porque a gente está vendo que tem algumas falhas. Eu não sei aonde teria que sentar e conversar mais, pensar mais em outras alternativas, mais
mais diretivas, porque talvez o que a gente ofereça para eles não seja tão ou mais importante quanto a droga, né? Em alguns momentos, o que a gente percebe, né? Alguns se beneficiam com determinados tratamentos e outros começam a reincidir. E o que é isso? Acaba se viciando, né? No sentido de que, assim, eu uso um pouco, eu me trato, eu fico um tempo bem, aí eu volto, eu sei aonde eu vou, né? E aí a gente está sempre andando no mesmo círculo e não está ajudando em nada. E a gente se questiona isso. Tá? Aonde que está o erro? O que está acontecendo? Mas essa é uma característica em geral, assim, das drogas mais pesadas, né? Sim, não é só do eu acho crack, né? E até eles sabem, às vezes eles dizem assim, não, Magali, eu vim porque eu quis, eu fui lá no PA, eu fui lá no CAPS, e é que nem a colega diz, realmente eles já sabem até o fluxo de como se internar, que eles sabem que quando eles estão ruins mesmo, eles, eu vim porque eu preciso, que eu estou ruim, tenho que retomar a minha vida, até fortalecer um pouco fisicamente, né? Aí eles melhoram, acontece alguma coisa, né? Sim. Ou algum problema pessoal dele, frustrações, enfim, alguma situação que eles voltam para a realidade deles é aquela mesma, o grupo é o mesmo, né? O ideal seria que eles se afastassem daquele grupo, fossem aos CAPs, aderirem aos narcóticos anônimos, aos alcoólicos anônimos, mas às vezes eles não aderem, né? Ana, queria falar, né? Eu gostaria de perguntar, assim, né, tendo em vista que é um problema muito sério, né? Como vocês têm visto os resultados do trabalho de vocês, né, enquanto profissionais? Que resultados vocês têm visto? Bom, nós lá como tratamento, a gente tem vaga para 22, hoje o nosso espaço físico é para 22 leitos masculinos, né, de 16 a não tem idade máxima, né? E a gente vê assim que está tendo muita reinternação, né? A gente praticamente faz um ano que nós estamos com a unidade lá dentro do Hospital Fátima, lá, um ano, fez agora em agosto, e a gente está tendo muita reinternação pelo fato de que eles voltam para a rua, alguns no início aderem ao pós-tratamento, que é nos CAPs, aí desiste por algum motivo, por questão de ter que ir de passagem, às vezes a família não tem como bancar isso, ele mesmo desiste, a família também desiste dele mais uma vez, e acaba recaindo, e acaba retornando para nós. Estatisticamente, a gente não tem hoje um percentual de quantos já, até é uma situação que nós vamos ter que fazer esses indicadores, é um objetivo que nós também temos como instituição, até para um momento maior, ter que explicar ou mostrar o trabalho da gente, assim, de frutos positivos e frutos negativos, né? Mas que está acontecendo reinternações, está. Dos mesmos usuários que vieram para nós, foram para lá e voltaram. O que a gente percebe? Eu acho que no nosso trabalho, que é o CAPS, que é o meio aberto, a gente consegue identificar um pouco melhor o usuário que está bem, que conseguiu, né, sair daquele círculo vicioso, de toda a situação, mais do que na internação, porque, né, bom, ele não vai voltar lá na internação porque ele está bem, então ele continua no CAPS. Então, como é que funciona no CAPS? A gente tem 12 vagas para o acolhimento noturno, que seria, então, um período para desintoxicação, e o atendimento dia, que eles participam de grupos terapêuticos, né, para manter esse tratamento, que é durante o dia e durante a noite que a gente tem, então, essas atividades. Vocês acham que deveria se estabelecer talvez alguma prioridade, algum plano maior no Brasil para atacar esse problema? É uma questão difícil, Bem né? difícil. Claro que a gente está tentando atacar através começa nos municípios, depois nos estados. Não sei se é um plano talvez mais articulado com a questão educacional. Eu acho que, claro, já está começando a ter um trabalho assim dentro das escolas, né? Mas se tu for ver hoje a realidade, onde é que a gurizada começa a usar a droga? É na escola. Dentro da escola. Não digo dentro da escola, mas ali mas naquele meio. Na órbita. Exato, o meio onde criança, começa por aí. Então, por quê? O amiguinho é usuário, ou o irmão do amiguinho é usuário, então o amiguinho está naquele meio lá, foi criado no meio que o irmão usa, o pai é usuário, pai e mãe traficante. Então, o meio, né? Porque é uma maneira muito fácil hoje em dia de... Hoje, para quem trabalha, quem não trabalha e faz o tráfico, é uma coisa muito fácil, né? E, às vezes, o próprio traficante é pego, né? Ele vai para um sistema carcerário, mas aí a mulher fica sozinha com as crianças, ela tem que manter aquele grupo familiar. O que ela vai fazer? Ela vai dar continuidade ao trabalho do marido. Então, é uma coisa que eu acho que não tem como
exterminar, né? Mas tem como talvez diminuir um pouco através de educação, mostrar os pais serem mais presentes, né? As mães mais atentas, os pais mais atentos, né? Trabalhar a família, né? Trabalhar a família, né? A reestruturação. Acho que aí entra também o papel da universidade, né? Das pesquisas, né? De estar identificando os fatores de risco, os fatores de proteção. O diagnóstico, né? Dessa realidade, não só quantitativo, de quantas pessoas fazem uso, mas de a fundo, por que elas fazem uso, né? O que está acontecendo de fato. Claro que a gente tem bastante usuário, mas a gente também tem adolescentes e adultos não usuários, né? Então, acho que tem que investir não a doença, mas investir na saúde. Na saúde. Né? Ou seja, assim, falar mais em saúde, investir mais na saúde, na educação, que é o que eu acho que todo mundo prioriza quando se debate na questão, né? Prioridades hoje no Brasil, né? Eu, assim, penso às vezes que tem um certo perigo quando a gente começa a encarar as coisas como sendo normal, né? Tem uma expressão chamada normose até, né? Normose social. Que começa a encarar isso, quase normal, mas não é normal. Não é normal. Não pode ser normal. E a gente coloca muito foco no problema crack, mas tem outras questões também que a gente vê também que tá afetando a sociedade, né? Hoje não é só o crack. Então, se a gente mostrasse mais o que é de bom viver sem a droga, viver com a família, o pai e mãe serem mais presentes, dar mais atenção para as crianças, não darem computadores, carros, passou no vestibular, vou dar um carro. Para quê? Não precisa. Olha, tu anda nesse trânsito em Caxias, olha o que é isso aí hoje, tem mais carro do que pessoas na rua, né? Então, começar a pensar mais no simples, no básico, no amor, na atenção, no beijo, no carinho. Vamos conversar com o pai, como é que foi o teu dia hoje? Se tu for fazer uma conversa com esses nossos usuários, a maioria faltou família. Né? Faltou limite, faltou pai, faltou mãe, por uma série de situações, né? Faltou afeto. Então, a coisa... E onde é que ele foi procurar isso aí? Então, isso também destrói um pouco a questão só social, né? De pobreza ou de exclusão. Tem essa questão familiar mesmo. Também, não é só o excluso e a pobreza que faz uso da droga. A gente vê pessoas bem mais, com poder aquisitivo maior, porque tem outros tipos de drogas muito maiores que a gente nem sabe muito o uso, são coisas que já não tá no nosso dia a dia, mas não é tão relevante quanto a palavra, o uso da droga do crack, né? Então, tem tudo isso. Bom, a gente está chegando no final do programa. Obrigado por terem vindo, foi muito interessante. Já fica também uma intenção, talvez a gente fazer um programa maior, talvez até o Rede de Olhares, né, para poder aprofundar um pouco mais essa questão que é muito complexa, né? Obrigado por terem vindo. O Teorema, então, encerra aqui. Hoje a gente falou sobre a questão do crack, com essas convidadas muito interessantes, muito disponíveis. E voltamos na próxima edição com um novo tema.